Nós necessitamos ser milagres. Estamos aqui para isso. Então abençoe esse culto, alguns que vão assistir esse culto, e que possamos, ó Pai, sendo total abençoado, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma noite, ó Deus, ó Pai, de um grande compromisso com a Tua Palavra. Como diz a Tua Palavra, Deus, ó Pai, que só tem compromisso com quem tem compromisso com o Senhor. É por isso, ó Deus, ó Pai, que eu deixo minha casa, meus afazeres, à noite de segunda-feira, para estar aqui, ó Deus, ó Pai, participando desse banquete. Essa coisa, ó Deus, ó Pai, que só me traz alegria. Como disse Davi, tão bom e tão suave é. Me alegrei quando disse, vamos à casa do meu Senhor. Quem não tem essa alegria está desviado, amém? Quem não tem essa alegria ainda, procura se acertar com Deus. Porque a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você não tem alegria de ir à casa de Deus, se prostrar diante dele, de viver para ele, alguma coisa está errada. É por isso que o título da mensagem hoje é que você venha se examinar, amém? Se examina, vê aonde você anda, aonde você está frequentando, quem é verdadeiramente que está administrando a sua vida espiritual, quem é o seu pastor. Você tem que auto-se-examinar, ver se está em conformidade, ver se eles falam verdadeiramente aquilo que está escrito. Porque a Bíblia diz que Jesus prometeu antes da volta dele. Ele diz que antes de voltar que surgiriam muitos falsos profetas, da qual está escrito no livro de Mateus 24, do versículo 11. Que surgiriam muitos falsos profetas, ou seja, no livro de 2 de Coríntios, do capítulo 11, do versículo 13, a Bíblia vai dizer que Satanás ele se materializa em anjo de luz, tá bom? E a gente ouve cada coisa na internet aí. Eu estou procurando fazer um apanhado, às vezes eu quero evitar de falar exatamente desses homens, mas a realidade é que tem levado a igreja à loucura. A última que eu ouvi agora foi que alguém aí, um tal de baladão, esses homens estão na mídia, não é verdade? Esses homens estão roubando de dinheiro, passeando, fazendo tudo com o seu dinheiro. Mas triste dos sabidos se não fosse o burro, né? Besta. Triste dos sabidos se não fosse o burro, porque se o cavalo soubesse a força que ele tem, ele não andava com a cangara nas costas, mas pobre. O boi, que devassa, se ele soubesse a força que ele tem, ele não daria com aquela canga nas costas. Mas infelizmente, como diz o livro de Oséias 4:6, meu povo perece por falta de sabedoria e conhecimento. A última que eu ouvi desse homem me deixou completamente apavorado. Ele chega a dizer numa mensagem, avisando as mães e os pais, as crianças que não levassem seus filhos à faculdade, mas pobre. Isso é muita loucura para meu rosto. Isso é uma loucura, porque eu não consigo entender como é que esse homem ainda se mantém no altar e eu começo a cobrar de Deus. Esse homem está desviando a igreja, nem só ele, por causa de algo dinheiro, porque há um demônio que se levantou na terra, leva suja, veio do inferno exatamente para voltar toda a pobreza, toda a população à escravidão. E eles primeiro entram na igreja, eles pagam a liderança exatamente para contaminar a cabeça, porque isso não vai celebrar. Eu não posso concordar com isso, irmão. Como é que eu estou na frente de uma obra, elevar-se dirigindo, administrando um povo? Eu vou dizer que eles não têm que ir para a faculdade. E como será o futuro dessas crianças? Outros, elevar-se a nosso projeto, tudo sou pastor e tudo tem título de pastor. Quando lança o projeto na Câmara dos Deputados e querendo que as crianças com 14 anos possam trabalhar.
Isso dá nojo, sabia? Mas o pior de tudo isso é que aí está a mensagem que eu sempre trago no versículo capítulo de segundo Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 10. A Bíblia diz que Deus enviaria esse espírito do erro para enganar muitos. Mas o pior é que quando ele traz essa passagem, o povo bate palma. Ele acreditando em mentiras, acreditando em coisas erradas. É falta de vigilância e falta de observar. O povo, por acreditar nesse palhaço, nesse mito, hoje tem muita gente em Santa Catarina, tudo com praga, uma leva daquele remédio que ele citou, que as pessoas deveriam beber, aquela velha medicina, com excesso, segundo a ciência, gerou uma coceira na vida das pessoas. E isso, ao estar no mundo muito sério, passarinho que segue o seco, ele acorda de cabeça para baixo, pode falar. Mas é a pura realidade. Como é que alguém repassa sem comprovações da ciência? O cara entope porque o diabo falou para beber aquela desgraça daquele remédio. O cara repassa, chega no altar, num grande grupo de pessoas, ele abre a boca e diz que as pessoas, os filhos das mulheres, das varoas, os filhos dos homens não podem mais ir à faculdade para não se perder. Será que os filhos deles não estudam? Acorda, meu povo. São esses homens que estão escritos que Paulo disse no livro de Atos, no capítulo 20, no verso 29. Eles não seriam pastores, eles seriam lobos trabalhadores. A gente vê os piores escândalos, mas o pior é, agora eu entendo por que eles mantêm a igreja na carne. Por que eles mantêm a igreja dançando, elevando o povo dançando e teatrando, como relevaram os inimigos de Sansão, os cristãos, fizeram a mesma coisa, sentaram Sansão e botaram ele para dançar. Nós estamos vendo uma igreja entrando de vento em corpo para o inferno. Como diz o livro de 2 de Pedro, no capítulo 2, no verso 17, a Bíblia diz que eles são ventos, são fontes sem água, vento levado direto para a eternidade da escuridão. Porque uma vez que conheceram a verdade e não permaneceram na verdade, como diz a Bíblia, como diz ainda o livro de 2 de Pedro, no capítulo 2, do versículo 22, ou seja, o cão voltou a seu vômito e a porca ao seu espojador. E eu te pergunto, como é que fica levar-se a palavra verdadeira de Deus, que nós temos que levar-se a Deus comendo melhor dessa terra, levar-se? E como você vai comer melhor dessa terra se você não estudar? É tudo o que eles querem, é manter o povo burro, o povo sem sabedoria. Quando o Paulo chega para mim e para você e diz que nós temos que crescer na graça do conhecimento, elevar-se uma igreja, elevar-se não pode crescer sua graça, porque é o poder de Deus, elevar-se, mas também no conhecimento. Como é que seus filhos, elevar-se, vai ficar vendendo barro com olhos? Olha só o inseto da qual vocês participam e participam para essa malandragem. Ele elevar-se essa droga vermelha, esse tal de meu Deus, Jesus, vai falar. Esse nada cheia, esses homens estão tomados de uma força diabólica por acreditar em mentira. Até valendo. Presta atenção na coisa. O livro de 2 de Pedro ainda, no capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia diz que Deus elevasse por os anjos ter acreditado exatamente em Satanás, lançaram eles em treva, e até hoje reservado, aguardando foi dia do julgamento. É o que eles estão fazendo, desviando a igreja da sã doutrina do Senhor. Como diz a Bíblia, livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, ele basta que eles levassem a sofrer comichões nos ouvidos e a gente tinha a igreja do propósito. Mas não. É por isso que você não ouve um batismo, não vê um batismo.
não vê exatamente ninguém, não vê ninguém exatamente doente, ou todo mundo doente. E a pior enfermidade, irmão, é na alma. E eles enfermaram, eles adoeceram a igreja com essas fábulas, porque o negócio deles não é o evangelho. É o mesmo. Você sabe por que Judas, sabe igual Jesus? Você sabe por que Judas entregou Jesus? Judas entregou Jesus porque o negócio dele não era exatamente o deixado do povo, não era o céu. O Judas encostou em Jesus porque ele queria um dos ministérios de herbácea. O que é padrão nunca se libertou. Por isso, por não ver a atitude de Jesus, tem no livro de João, no capítulo 6, quando Jesus faz o grande sinal. E eles queriam levantar Jesus de herbácea, rei, negação. Jesus se excusou e mandou que os apóstolos subissem lá. Ele ficou apavorado e assustado porque o que ele queria exatamente era o poder. Ele não estava preocupado com a salvação e nem com a glória de Deus. Ele estava preocupado exatamente com aquilo que ia fazer ele ficar rico. Assim está esse bando de mala cheia, esse tal de Lucas. Isso são as desgraças do Evangelho. Mas culpado disso é o próprio. Porque eles ouvem essa baboseira. Quando o outro mandava tomar esse bernardicina, eles batiam a palma e gritavam: o mito está ferrado. E levou muita gente à cadeia. Aí ficam reclamando: por que eu estou na cadeia? Ué, por que você deu ouvido ao diabo, patrão? Por que você não parou e autoanalisou? Você é crente. Por que você não parou e autoanalisou e viu que isso é aquela coisa dos satanás? Porque o diabo nem faz isso, nada, rouba e destrói. E um ladrão? Como é que alguém conhecedor da verdade, como disse ele, como é que ele ia tomar atitude errada e querer tomar o poder à força? Aí a mentira entrou. Agora a mentira era dura. A mentira vai durar até enquanto a verdade não chega. E quando a verdade chega, já era. Agora, mas por que tu sobe a boca contra esse povo? Não abre a boca contra esse povo. Eu estou tentando despertar o ovelha do Senhor, porque não é minha, não é deles. A ovelha de Deus. Então, eu tenho por obrigação com o meu ministério de despertar a igreja, não para destruir, mas para a igreja ser desperta, ficar desperta e não dar ouvido a esse demônio. A igreja não vigia, não se examina. Você tem parado para autoanalisar a Bíblia. Quem diz para a Bíblia se isso, o que eles estão fazendo, condiz com a verdade. Mas você está lá dentro, ou vê insistiu nessa baboseira dele. Até quando? Até quando? Aí depois fico reclamando de Deus. Porque o pior absurdo da minha vida é alguém parar para defender o político. É alguém parar, elevar-se, deixar, levando o Iasaio, deixar as ovelhas do campo e sair em direção à política para defender a bandeira do político. Foi isso que Jesus nos ensinou. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Foi isso que Ele disse para mim. Foi isso que Ele me ensinou a seguir homens ou seguir a Ele. É por isso que Paulo faz uma advertência, que sejamos imitador dele, e assim, porque Ele também é imitador de Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, no capítulo 1, para você ver a atenção. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: se surgisse um anjo que anunciasse esse evangelho da qual estão anunciando, seria nada. Ou seja, maldição. Sai fora disso. Para esse alto se examina você e passa a entrar na palavra, na Bíblia. Não é livros de homens, a teologia, isso é um bando de bunda porca, um bando de bunda suja. Essa teologia de Márcia, eu sujo, eu faço cada cartão deles, ele doce depois eu escrevo na cara do Deus deles, porque é o Deus que está desviando a igreja do Evangelho. A igreja perdeu
funcionava antes. A igreja entra e sai do templo como se nada elevasse a trabalhar como se fosse um meio de visita. Até quando? Se examine, para e algo se analise e vê se está vivendo em conformidade com o que diz a palavra. Será que você vai deixar esse demônio de políticos? Está tudo em Brasília. Esse mundo assusta com a igreja. Está tudo em Brasília, lá com o certificado a bancada barra, a bancada não sei de quê. Está cheio dessa desgraça espalhada em Brasília. Porque você mexeu, você é nefasta, você foi responsável pela destruição da sua própria vida. Você é a única responsável de ficar carregando essa bandeira do Brasil nas costas, achando que isso é resposta para o Evangelho. Eles nunca foram cristãos, eles são crentes como o diabo, patrão. Eles são o verdadeiro crente como o Satanás é, porque o verdadeiro cristão não está preocupado mais com ele, ele está preocupado com essas ovelhinhas. E como é que o Evangelho vai avançar? Eu tenho orado a Deus e pedido, Senhor, se o Senhor não entrar com uma baita providência, não acabar com essa raça de Satanás que está em cima do altar, o que será desse povo? O que será dessas ovelhas? O que será? Para onde essas ovelhas irão? Se não tem quem ensine mais, se não tem quem diga a verdade para eles. O Evangelho virou a mera brincadeira. Mas pastor, deve ser aquele homem da época da pedra. Não, eu não vou sair, não, sabe por quê? Porque o meu Deus nunca muda. O meu Deus ainda chorando e espremido, nervoso pelo sofrimento das ovelhas, porque através do meu sofrimento é que eu vou arrancar muita gente das garras de Satanás. Através do meu sofrimento é que muitas almas estão sendo restauradas na central do Brasil. Eu tenho um culto aqui, às quinta-feira, que a ladeira desce, você vê, pessoa empurrando no meio da rua, tentando segurar, poder vai cair no meio da rua. Duvida, vai dar para você ver. Ou entra aqui para você ver. É que vocês estão tão impregnados com a multidão que vocês olham para essa casa e dizem assim: não tem quase ninguém. Jesus é fácil, luminoso, ele veio para todos, mas nem todos aceitaram. Ele veio para todos, morreu para todos, mas nem todos concordaram com ele, né, Fácia? É por isso que estão abandonando. Todos estão abandonando Jesus e acreditando em homens fraudulentos, homens que voltaram para ganhar dinheiro, usando a Bíblia, usando a palavra, para enriquecimento ilícito, porque lá tem todo tipo de bagunça, lavagem de dinheiro, bagunça, coisas macabras, eles acham que Deus não está vendo, porque Jesus não pensou neles. Esses homens estão tão ricos que eles não sabem onde botar dinheiro, mas Deus sabe onde vai. O cara dessa polícia federal passa, dá um sacote nessa coxa muito. Qualquer hora dessa, o couro vai comer. E eu fico enojado, quando se fala do Evangelho, eu fico enojado com tudo isso. Ele quase fico triste porque Jesus não foi isso. O Evangelho nunca foi isso, nunca vai ser. E através das mentiras dele, eles conseguem juntar a multidão ao lado dele. Mas lembra bem, vou dizer uma coisa para você: numa época de destruição de Noé, não foi muito que foi escapou, não. Foi só Noé e a família. Na época que o fogo queimou Sodoma e Gomorra, capítulo 9 de Gênesis, não foi muita gente que escapou do fogo, não. Foi só 3, porque até a mulher dele ficou nessa bagunça. Então salva a tua alma, se examina, vê se você está vivendo o verdadeiro Evangelho, vê se você está enquadrado na doutrina, se você está andando como Deus mandou, se você está vivendo o que o Evangelho nos dá a viver, se você se veste para Jesus, se você anda para Jesus, se você faz alguma coisa para Ele. Não vai atrás desses homens, não. Esses homens são filhos de Satanás, como disse Jesus no livro de João, do capítulo 8, no versículo 39 e 42, a Bíblia vai dizer que Jesus dizendo para eles que ele era filho de Deus, ele disse que Jesus era filho do próprio diabo. Jesus disse para ele: vocês, vocês são filhos de Satanás, porque nunca se licenciou na verdade e sempre foi mentiroso. Vocês têm um
e seu pai é o diabo. É o pai desse povo. Porque eu nunca vi alguém que conhece a verdade querer que as ovelhas morram, querer que os filhos das ovelhas fiquem burros, porque as pessoas sem sabedoria, sem uma faculdade, sem saber de nada, é levado por capricho, levado por essa raça de mafiosos, sem direção para lugar nenhum. Eles querem manter o povo pobre. Eu acho que esse espírito da escravidão, os espíritos desses donos de engenho, incorporou neste povo rico, que é para sucatear o pobre e manter você na escravidão. Escravos são vocês, diabo. Vocês são escravos, porque a Bíblia diz, no livro de 2 de Pedro, capítulo 2, do versículo 19, a Bíblia está dizendo, porque daquilo que tu é vencido se torna escravo. E escravo é você, diabo. As ovelhas não podem ser escravas desse sistema. Esse sistema está acabando com o país, acabando com o mundo todo, porque vocês estão sendo pagos. Porque da forma que Anás e Caifás foi pago exatamente, Eminúcio, para não deixar prosseguir Jesus com vida, ele vai estar vivo até hoje. Para tirar a vida dele, foi pago para eles, né, Márcia? Enganar, mentir, para que Jesus fosse embora. Só que então Jesus morreu antes do tempo, ele morreu no tempo certo, ele veio para isso, mas você não, o seu tempo é longo. Manda seus filhos para a escola, não deixe de fazer seus filhos de fazer uma faculdade, não deixe de fazer um doutorado, porque através do ensino, através da faculdade, é que vocês vão ter dias melhores, com o apoio de Deus naturalmente. Não dá ouvido essa raça de miserável, essa raça de ladrões que estão no altar, essa ratazana do inferno, que foi levantada pelo diabo para estimular, porque eles estão fazendo negócio uma lavagem cerebral na cabeça da igreja. Eles estão fazendo o diabo uma lavagem cerebral na cabeça da ovelha. Cavaleiros escravos do sistema. Está repreendido, diabo. Comigo não, passado. Vem para cima de mim, desgraçado. Que você vai ouvir tanta profecia e tanta revelação que vão ficar perturbado. E se eu encontrar com você, diabo, se seu demônio não foi incorporado, Deus anda comigo. Ele passa, tem um segundo Elias na terra, que desafia o diabo, mas ó, ele passa, que veio, que nasceu para desafiar Satanás, e você é um dele, escondendo com essa capa que está dentro de você, uma lavagem, uma cheia, esse tabiduca, esse demônio do chapeirão, essas desgraças tudo empichado, acabando com a igreja hoje. Mas não tem que ficar lá, não pode ser cada vez, e quando eu estiver de pé, e quando eu tiver vida, vocês vão apanhar, porque ele baixa, deixa teus filhos em casa, ensina eles a roubar, não manda os filhos das ovelhas ficar em casa para vender picolé, não os seus na rua para vender varinha, porque os jovens precisam estudar, os filhos da ovelha precisam fazer uma faculdade, ele precisa estudar sim, porque é um estudo que tira a pessoa da ignorância. Vocês querem, como disse o outro, como disse o desgraçado Mito, que o pobre só presta para votar. Por isso que ele queria fazer aquela separação das praias, porque ele passa, está se sentindo incomodado. Este povo não gosta da pobreza, esses miseráveis, eles não gostam de vocês. Saia desse lixo, tira isso do seu coração, arranca ele, porque tudo que eles falam está escrito em Mateus capítulo 2, do versículo 33 e o 34. Eles falam do que a boca, do que o coração está cheio. Eu falo que o coração está cheio. Se meu coração está cheio de doutrina, de ensinamento, na verdade, eu vou dizer para você a verdade. Mas está cheio de engano, de maldade, eu vou induzir vocês ao erro. Começou esse diabo lá pelo Macedão, esse desgraçado que começou a desviar a igreja, elevar-se e fazer uma lavagem cerebral nessa igreja, no povo, para que o povo seguisse as doutrinas de Balaão. Nesta noite decidi, ó Deus, ó Pai, tem coisas que eu não posso ficar calado, temoroso, porque eu não posso temer a Satanás, mas eu tenho que temer a um Deus que tem o poder de matar minha alma, matar minha carne, essa minha alma, inferno. E nesta noite, ó Deus, ó Pai, visita os doentes. Isso é para despertar a igreja, para que eles fujam desses enganos, desses espíritos do erro, elevar-se, para que eles possam ter uma vida saudável. Eles deixam de dar ouvido a essa tropa de marginais, essa tropa de bandidos. Era bom que ele largasse o altar e fosse para a rua roubar, porque o lugar deles é na rua roubar.
O altar é lugar para quem tem vida com Deus, para quem diz a verdade, para quem ensina a verdade, para quem se preocupa com a salvação, para vocês, porque vocês têm Deus, eu sei quem é o Deus de vocês, eu sei bem quem é o Deus que vocês adoram, conheço bem esse Deus de vocês, conheço bem esse indivíduo na qual você está trabalhando para ele. Por isso, Deus, ó Pai, nesta noite desse dia, eu quero entregar a igreja em tuas mãos. Desperta teu povo, ó Deus, ó Pai. Desperta teu povo para ele faça ter sabedoria, que eles não vão dar ouvido a essa falsa doutrina do diabo, entregando que faz com que as pessoas se convertam. O Senhor morreu na cruz e abriu o braço para todos. O Senhor morreu esvair em sangue para todos, não foi para mim, foi para todos que entendessem o Senhor. Então não deixe esse povo, não deixe esse bandido, ó Deus, ó Pai, estragar a sua obra. Eu sei que o Senhor deu uma cabeça para cada um, os olhos para cada um, o nariz, o Senhor deu um corpo para cada um. Eu sei que cada um vai prestar conta dos seus afazeres, mas na condição de um pastor, de um servo de Deus, eu não posso deixar isso oculto, embora que eles não chegam nessa casa, mas eles ouvem através da internet. Por isso, Deus, ó Pai, é uma fonte de informação, é uma fonte, ó Deus, ó Pai, de espalhar as tuas novas, de anunciar a tua nova, de corrigir esse povo, de abrir a mente deles para ele descolar desse demônio que está batendo no Brasil. Descolar desse diabo e passar a ter vida a comunhão com Deus. Nesta noite, ó Deus, ó Pai, eu quero entregar todos aqui em suas mãos. Entra com esta providência, ó Deus, ó Pai, abre a mente dele. Glorifica o teu nome, ó Deus, ó Pai, de vitória. Deus, este homem que está com esse papel enrolado, esse documento enrolado, ó Deus, ó Pai, que o Senhor entra com esta providência. Abate esse gigante, ó Deus, ó Pai. Eleva-se, arranca aquele homem daquele lugar. Arranca esse homem daquele lugar, ó Deus, ó Pai, para uma melhora no seu, elevar-se no seu desenrolar da tua obra. Elevar-se, glorifica o teu nome, abate grande e dê vitória à igreja. Em nome do Senhor Jesus. Até segunda-feira, se assim Deus o permitir, agora dele. Amém? Bate palma.